À medida que aprendemos coisas novas sobre algo, começamos a acreditar que sabemos muito sobre o assunto. Mas este não é muitas vezes o caso com o espaço. O nosso sistema solar é muito maior do que seria de esperar, e ficaria surpreendido com o pouco que sabemos sobre ele. Mas em breve, com o lançamento de um telescópio de próxima geração, isso poderá mudar. Será que assim detectaríamos um nono planeta? Encontraremos alguns outros segredos que o nosso sistema solar tem armazenado para nós? E tudo isso mudaria a forma como percebemos o nosso lugar no cosmos? Agora, prepare-se para descobrir respostas a isso e muito mais. Referido como Planeta 9, mas às vezes como Planeta X antes da reclassificação de Plutão, este é um mundo elusivo que orbita muito além de Netuno. Tem sido um mistério para os cientistas durante décadas. Desde o início do século XX, os astrônomos suspeitavam da existência de um grande corpo que afetava Urano e Netuno, mas uma vez que a Voyager 2 se aproximou de Netuno em 1989 e nos enviou dados, tornou-se claro que tínhamos cálculos errados. Afinal, não havia nada de estranho nos dois gigantes de gás. Parecia que a caçada ao planeta X não tinha sido feita. Mas isso não foi o fim. Ainda recentemente, um cientista curioso decidiu olhar para os dados de 38 anos do satélite astronômico infravermelho, IRAS, o primeiro telescópio que conseguiu sondar cerca de 96% do céu noturno. E entre 250 fontes pontuais, havia 3 especificamente interessantes. Mas como se procura algo no nosso sistema solar? Se pegar um telescópio e olhar numa direção específica do céu noturno, verá um monte de pontos. Alguns deles são estrelas distantes e outros são objetos do sistema solar. Então, como se distingue um do outro? Olhamos para o movimento de um objeto. Se mal se move, ou se não se move no geral, é provável que esteja muito longe. Mas se um objeto percorrer uma distância significativa no espaço num período de tempo curto, significa que está perto do nosso sistema solar. Apenas 1 em cada 3 objetos dos dados IRAS que satisfazem os requisitos do astrônomo foram capturados em movimento pelo espaço. Foi nesta altura que a comunidade científica ficou entusiasmada. Se os dados do IRAS estiverem corretos, um planeta que temos procurado deveria ser de 3 a 5 vezes mais maciço do que a Terra e orbitar a uma distância de aproximadamente 225 unidades astronômicas, sendo uma unidade cerca de 150 milhões de quilômetros, que é a distância da Terra ao Sol. Mas os outros 2 cientistas envolvidos na busca não concordaram com essa conclusão. No entanto, encontraram mais uma teoria da existência do Planeta 9, e mais uma vez, a busca ganhou um novo rumo. Na periferia do nosso sistema solar encontram-se 6 corpos espaciais chamados Objetos Transneptunianos Extremos, ETNOS, e não são apenas alguns objetos aleatórios. Todos eles têm uma coisa em comum que torna os cientistas curiosos. Todos os 6 têm uma órbita que aponta numa direção, e já que corpos espaciais distantes têm aproximadamente 0,007% de alinhamento, sabemos que há algo que o provoca. Uma influência gravitacional de um corpo muito maior em algum lugar por aí. Todos os fenômenos estranhos poderiam ser explicados por um planeta de 2 a 4 vezes o raio da Terra e quase tão maciço quanto Netuno. Teria também uma órbita altamente excêntrica, aproximando-se do nosso Sol a cerca de 200 unidades astronômicas e afastando-se depois das 1200, o que seria uma explosão da mente. Uma órbita tão alongada teria um período orbital de 20 mil anos. A única coisa que faltava aos cientistas para fazer a sua teoria parecer promissora eram vários objetos com órbitas alongadas ainda mais estranhas. Mas, ao que parece, outro astrônomo acaba de descobrir tais objetos exatamente onde esta teoria os predizia. Ainda assim, conhecer a órbita do Planeta 9 não lhe diz onde se encontra atualmente na sua órbita. No entanto, há coisas que os cientistas sabem com certeza e, através de lógica e matemática puras, poderiam fazer previsões sobre onde procurá-las. Por exemplo, no seu ponto mais próximo do Sol, o Planeta 9 tem uma luminosidade de magnitude 18. Assim, se recentemente estivesse tão perto de nós na sua órbita, teria sido avistado. E por causa disso, pensamos que está mais perto do seu ponto mais distante, onde está tão fraco quanto a 25ª magnitude, o que o torna mais difícil de notar. Quão brilhante é isso?
Quanto menor for o número, mais brilhante é o objeto. Para comparar, a magnitude de Plutão é de 15. Felizmente, a 25ª magnitude ainda está no alcance que o Hubble consegue detectar. Isto é 10 bilhões de vezes mais fraco do que nossos olhos conseguem ver. Assim, embora não saibamos ao certo onde está, temos provas decentes para pensar que está lá. Pode pensar que é impossível encontrar um objeto tão distante, dados os dados que temos, mas já encontramos uma vez um planeta baseado nas previsões, Netuno. Os astrônomos do passado acreditavam que algo estava puxando Urano, mas não achavam nenhuma explicação. Mais tarde, um cientista, usando a mecânica celeste clássica, fez uma previsão sobre a localização de um planeta que supostamente estaria encarregue do que estava a acontecer a Urano. Com os cálculos, os astrônomos conseguiram localizar Netuno exatamente onde se previa que estaria, em uma só noite. Mas enquanto Netuno orbita o nosso Sol a cerca de 30 unidades astronômicas, espera-se que o planeta 9 esteja muito mais longe. Devido às grandes distâncias e o quão escuro é o planeta 9, as nossas hipóteses não são assim tão grandes, mas isso poderá mudar muito em breve. Uma nova geração de telescópios está a caminho, e um deles, o telescópio Vera Rubin, está atualmente sendo construído no Chile. Programado para iniciar as operações no outono de 2023, este vai ser um telescópio de 8,4 metros com uma câmera de 3.200 megapixels. A câmera, do tamanho de um carro, vai ser a maior câmera construída para fins astronômicos. Com tal ferramenta, os cientistas poderão não só verificar se o planeta 9 existe, mas também encontrar cerca de 20 terabytes de objetos espaciais e outros fenômenos em uma só noite. Apenas dentro de um ano, o observatório será capaz de capturar mais do cosmos do que todos os telescópios da Terra juntos. Isto pode virar a nossa percepção do universo e o nosso lugar no mesmo, de cabeça para baixo. Se desejar ver um vídeo completo sobre o telescópio, não deixe de falar pra gente. Mas e se sondarmos cada ponto do céu onde o planeta 9 poderia estar e não encontrarmos nada? Bom, há uma ideia de que o planeta 9 poderia ser confundido com um buraco negro primordial, que causaria efeitos gravitacionais semelhantes. Embora seja puramente hipotético, uma vez que ainda não detectamos um, no início do universo, quando tudo era denso e quente, os buracos negros entraram e saíram da existência em apenas um segundo. E dependendo de quando nasceu, sua massa poderia ter sido tão pouco como 5 a 10 gramas ou enormes 100.000 massas solares. O problema é que, se os nossos cálculos sobre a massa de um planeta elusivo estiverem corretos, um buraco negro primordial, algumas vezes a massa da Terra, seria apenas do tamanho de uma laranja ou mesmo menor que um punho humano. E se for esse o caso, não teríamos como encontrá-lo com um telescópio. Nunca. Embora podemos apenas detectá-lo com um método mais agressivo. A ideia é enviar centenas ou milhares de pequenas naves espaciais movidas a laser e testar o campo gravitacional de um possível buraco negro primordial. Mesmo que apenas algumas destas pequenas naves espaciais passem por um buraco negro a distância de dezenas de unidades astronômicas e nos enviem dados, seria suficiente. Mas como saberíamos se tivéssemos razão? Poderíamos descobrir se um buraco negro está realmente lá fora e medir os intervalos entre esses sinais. Se estiver lá, os sinais se alongarão sob a influência gravitacional deste misterioso objeto. Sim, o planeta 9 tem muitas teorias em torno dele, e mesmo esta não é a última. Afinal de contas, o planeta 9 poderia ter sido em tempos um planeta vil, ou um planeta que vagueasse livremente pelo espaço sem qualquer órbita, e em algum momento no passado foi pega pela órbita da nossa estrela. Isso pode parecer um pouco intuitivo, mas alguns estudos mostram que, na nossa galáxia, há mais planetas desatrelados a uma estrela do que os que orbitam. O que é interessante é que, segundo as simulações, em 60% dos casos, os planetas interestelares entram em um sistema solar e nos deixam. Mas em 1 a cada 10, o planeta pode levar outro planeta consigo à sua saída. Mas há 40% de chance que um planeta interestelar entre no nosso sistema solar e comece a orbitá-lo. Esse pode ser o caso do planeta 9. Além disso, já descobrimos alguns planetas interestelares no passado. Procurar tais mundos não é tarefa fácil. Um planeta interestelar, uma estrela por trás dele e um observador devem estar alinhados quase perfeitamente. E a única forma de vermos ele é se a sua gravidade dobrar a luz emitida por uma estrela atrás dele, quando um planeta passa por ele. 2 desses eventos com nomes desconcertantes tornaram-se promissores candidatos ao planeta interestelar. Um deles é sugerido para ter um alcance de massa entre Netuno e a Terra, enquanto o outro poderia ser tão maciço quanto Júpiter ou uma anã marrom. Não há muito tempo,
O telescópio espacial Kepler detectou possivelmente 4 novos planetas interestelares do tamanho da Terra vagueando pela Via Láctea. Até agora, não sabemos muito sobre planetas interestelares, mas o que é interessante é que alguns cientistas pensam que eles podem ser realmente habitáveis. Mas como poderia um planeta que não recebe luz suficiente sustentar vida? Há 3 cenários: oceanos subterrâneos, calor das marés e um núcleo galáctico ativo. As probabilidades de vida na superfície de tais objetos são próximas de zero. Isso é verdade. Os oceanos subterrâneos, por outro lado, poderiam não só hospedar micróbios, mas também algo maior. O interior de um planeta ou sua atmosfera altamente densa de hidrogênio aprisionariam algum calor e impediriam estes oceanos de congelar. Até mesmo dentro do nosso sistema solar encontra-se um objeto congelado que tem água líquida: Europa, a Lua de Júpiter. Uma lua maciça à volta de um planeta assim poderia também causar aquecimento por maré. Nas circunstâncias certas, se um corpo celeste menor orbitar um corpo maior a uma distância próxima, a atração gravitacional do corpo maior distorceria a forma do menor, igual quando um arame se aquece quando dobrado. Um antigo planeta viajando pelo espaço perto de um núcleo galáctico ativo seria também capaz de obter luz suficiente do centro de uma galáxia, enquanto um planeta interestelar permanece a menos de 1000 anos-luz do núcleo galáctico, poderia sustentar a fotossíntese. Nosso sistema solar é um lugar estranho com seus 4 mundos gigantes e 4 planetas menores. Para os cientistas, isso parece estranho, como se algo estivesse em falta. E quais são as hipóteses dos astrônomos que trabalham há séculos de diferença chegarem à mesma conclusão? Há alguma coisa lá? Bom, Far Out, o objeto mais distante já encontrado por um ser humano no sistema solar, está a 130 unidades astronômicas de distância. Coloque mais 1000 unidades a esse número e chega-se ao ponto mais distante da órbita do planeta 9. Portanto, ainda há um longo caminho até dominarmos as nossas capacidades de busca, mas esperemos. O Observatório Vera Rubin será um enorme passo para descobrir mais sobre o misterioso lugar em que vivemos. Obrigado por observar e ficar atento a coisas incríveis sobre o nosso universo.